Prazer em recebê-lo, seguidor de Oeste. Começa agora a Força do Agro, Brasil que dá certo. Um projeto que propõe mais segurança jurídica e apoio ao produtor está tramitando na Câmara dos Deputados. Dr. Carlos Parreira é assessor jurídico da ASEBRA, a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce. Prazer falar contigo. Muito bom ter essa oportunidade aqui de discutir um tema tão relevante para o agronegócio como esse projeto de lei que está em tramitação na Câmara. O projeto, que propõe a Política Nacional de Proteção ao Produtor Rural, está em curso na Câmara dos Deputados, como colocamos aqui. A proposta do deputado Sérgio Souza busca mais segurança jurídica e apoio aos produtores rurais. Contudo, a análise do texto revela pontos subjetivos. Doutor, qual a situação do projeto hoje, que é o PL 4588 de 2021? Perfeito. Esse projeto encontra-se sob a relatoria da deputada Coronel Fernanda, lá do PL do Mato Grosso, né? E o parecer favorável foi divulgado no último dia 8 de julho, né? Esse projeto chegou a ser pautado no início do mês de setembro, né? E acabou saindo de pauta, provavelmente em razão dos recessos em virtude das eleições municipais, né? Mas é um tema que está em voga, né? E que deve retomar as discussões dentro em breve. Agora, a gente sabe que é muito importante esse tema para o agronegócio brasileiro. Explica para a gente, principalmente para quem é do agro e também para quem não é do agro, quem está na cidade, por que é tão importante esse projeto? Com certeza, Joyce. Então, vamos lá. O projeto, né, antes de mais nada, é importante colocar que qualquer projeto que tenha uma carga principológica tão rica quanto esse, né, que visa, de fato, trazer melhores condições e garantias para o produtor rural, deve ser, de fato, bem-vindo por toda a coletividade e por todo o mercado, né? O ponto que nos chama a atenção nesse momento em relação ao projeto são algumas questões que eventualmente não foram totalmente debatidas com todos os agentes da cadeia econômica do agronegócio, uma vez que ele está muito focado especificamente do produtor rural. Então, dentre algumas questões, né, que o projeto propõe, né, a garantia da segurança jurídica, de uma evitar a vulnerabilidade financeira do produtor rural, e coloca também assim algumas situações como a renegociação compulsória de dívidas, né, a prorrogação compulsória de débitos financeiros para todos os agentes da cadeia do agronegócio. Então, isso gera talvez algum desconforto nesse momento para toda a cadeia que está enfrentando um momento de bastante instabilidade, haja vista a grande quantidade de pedidos de recuperação judicial que tem trazido bastante discussões no mercado, né, sobre o futuro do agronegócio, né, e também sobre os instrumentos financeiros derivados do agronegócio. A gente lista aqui, dentre os direitos básicos que são trazidos no projeto de lei, né, a questão de informação clara e adequada para o produtor rural, vedação de imposição de cláusula proibitiva de alegação fortuita e força maior, acesso facilitado a órgãos administrativos e judiciários, participação efetiva do setor produtivo na construção de políticas agrícolas, proteção de patrimônio mínimo e facilitação logística. Então, isso tudo é desdobrado numa série de outros artigos aqui dentro do diploma legal, né, que visam, basicamente, né, trazer essa certeza para o produtor rural para que ele não fique sujeito a impactos decorrentes de estresse climático, por exemplo, ou seja uma parte hipossuficiente numa relação com instituições bancárias e outros fornecedores. São garantias citadas aqui que hoje não existem para o produtor, né? De certa forma, não expressamente, né? Muitas das garantias que são trazidas no diploma, elas estão esparsas em outros diplomas legais. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, algumas situações do próprio Código Civil brasileiro que também podem ser invocadas para trazer esse conforto para o produtor rural, mas agora estão sendo compiladas, né, e alocadas num diploma específico realmente para o setor. Agora, doutor, o impacto da intervenção aí estatal para os produtores rurais, a gente sabe que sempre tem um impacto aí, né? Sim, sempre tem um impacto. O maior impacto que a gente enxerga nessa situação é realmente a questão do crédito, né, que envolve toda essa relação entre o produtor rural, os intermediários da cadeia, né, como as distribuidoras de insumos agrícolas, as cerealistas, né, que atuam como agentes privados de financiamento da atividade rural no país. A partir do momento em que você tem esse tipo de salvaguarda em favor exclusivamente do produtor rural, você vai estar lidando com uma situação de maior risco
para esses agentes, né, como é o caso aqui das cerealistas, que vão ter que estar revisitando seus contratos, se adequando a essas medidas que estão sendo impostas pela lei, e isso pode culminar numa diminuição de oferta de crédito. A gente sabe que só o Plano Safra não é suficiente para assegurar todo o recurso necessário para a atividade agrícola desempenhada no país. E hoje, para além das instituições financeiras, né, as cooperativas, as cerealistas, as distribuidoras, né, atuam fortemente nessa concessão de crédito, e situações como trazidas aqui pelo o estatuto, né, pelo texto de lei, como, por exemplo, né, limitação de encargos de moratórios, limitação de juros aplicados, a impossibilidade ou melhor, a possibilidade do produtor rural alegar o caso fortuito ou força maior, né, como óbice ao pagamento das obrigações previamente estipuladas, né, pode gerar um forte desequilíbrio. Desequilíbrio de que forma? Os intermediários da cadeia não têm essa mesma prerrogativa que está sendo prevista para os produtores rurais. Então, para o produtor rural que sofreu com estresse climático, teve um problema com oscilação do preço das commodities, ou teve dificuldade de comercialização, pelo texto da lei, bastaria uma mera notificação para o agente financiador, né, e ele estaria compulsoriamente obrigado a prorrogar o vencimento dessas contas às mesmas condições pactuadas originalmente, né, sem encargos adicionais. O problema é que esse agente financiador também está sendo financiado por alguém, seja o banco, seja a indústria, seja algum fundo de investimento, né? E você não vai ter a possibilidade de tentar impor esse mesmo tipo de prorrogação com esses outros agentes. Então, isso acaba gerando uma assimetria, um desequilíbrio dentro do mercado, e por essa razão eu pontuo, né, uma situação de maior risco de crédito para o segmento. Eu trago também o comentário, Joyce, eu acho que é importante a gente colocar. A gente observou nos últimos anos, né, o avanço da CPR financeira, e ela tem lastreado muitos CRAs, muitos FIAGRO aqui na indústria financeira brasileira, né, como meio de financiamento. E essa situação, como por exemplo, a questão de se afastar, né, a ocorrência do caso fortuito ou força maior, né, em benefício do produtor rural, ele pode inclusive machucar bastante essa indústria do FIAGRO, do CRA, né, uma vez que você tira a certeza do título de crédito, né? Você tem lá o vencimento, mas mediante uma solicitação ele pode ser diretamente prorrogado, e isso pode afastar investidores. Inclusive tem um artigo, né, o 9º, de nulidade de cláusulas desfavoráveis ao produtor, que prevê revisões contratuais. O que isso significa? Bom, veja só, né? Esse artigo 9º, ele está afirmando que as cláusulas precisam ser claras, ser objetivas, de fácil entendimento, e que qualquer cláusula ambígua que gere dúvida deve ser interpretada em favor do produtor rural. Esse já é um dispositivo que é comum em outros diplomas legais. No Código de Defesa do Consumidor já temos alguma coisa dessa natureza. Esse é o tipo de cláusula, Joyce, que necessariamente nem deveria existir, porque obviamente se espera que numa relação contratual o contrato seja claro, seja negociado, seja inteligível para todas as partes que estão negociando, mas traz também um pouco mais de certeza, né? Dá mais munição, eventualmente, para eventuais demandas judiciais, né, onde se discutam esses contratos agrícolas. Um ponto positivo da lei, para poder destacar aqui também, né, é a previsão do estabelecimento de centro de mediação, né, para se resolver eventuais demandas entre os produtores rurais e financiadores e outras contrapartes, né? Isso é muito bem-vindo, já vinha consagrado dentro do nosso Código de Processo Civil, né? E a lei também enfatiza a importância, né, desses mecanismos alternativos de solução de conflito. Você falou também aqui sobre crédito. O artigo 24 ele restringe a consulta de restrição de crédito. Como que ele impacta aí as solicitações de financiamento? Você falou aqui rapidamente, mas explicando um pouquinho mais. Claro. Bom, lá no artigo 24, Joyce, ele está tratando especificamente dessa situação da compulsoriedade do credor, né, em ter que prorrogar o vencimento das dívidas do produtor rural, né, em caso que se verifique essas condições, como eu mencionei, né, estresse climático, alguma situação de dificuldade de mercado, frustração e outros fatores adversos, né? E isso aqui talvez seja, na minha visão, o ponto mais polêmico do projeto em relação a toda a cadeia do agronegócio, né? Porque a partir do momento em que eu falei que isso se torna uma prerrogativa do produtor rural de forma isolada, né, e os outros agentes da cadeia não têm essa possibilidade, isso aqui realmente pode vir como uma forma de se restringir a oferta de crédito.
a, o processo previsto no artigo 24, ele acaba sendo bastante simples, né? Ele coloca, inclusive, no parágrafo 1º, que a solicitação da prorrogação de que trata o artigo, né, ele vai ser realizada mediante uma notificação extrajudicial do produtor rural, que vai usar um formulário específico e que vai ser fornecido pelo próprio agente financiador. Então, ele vai ter que juntar aqui um laudo, né, para justificar as razões que estão legitimando ele a solicitar essa prorrogação, mas daí não se trata de uma discricionariedade do financiador, né? Você está basicamente obrigado a conceder essa dilação, essa prorrogação, nas mesmas condições previstas originalmente. Então, retomo um ponto que já mencionei aqui no início da conversa, né? O agente financiador também está sendo financiado por alguém e ele não teria, a princípio, né, da forma como está prevista aqui no projeto de lei, essa possibilidade de cascatear essa prorrogação com os outros agentes da cadeia. Então, o setor de distribuição, o setor do meio da cadeia, né, que é quem faz muitas vezes o elo entre o produtor rural e a indústria, né, e também depois na compra dos grãos, né, que é quem recebe, armazena, padroniza, faz todo o trabalho logístico de distribuição de grãos para exportação e para a indústria, é quem sofreria o principal efeito, né, dessas prorrogações compulsórias. Sua audiência é muito importante para nós vamos a um rápido intervalo, fique com a gente. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Doutor, estamos falando aqui, esmiuçando um pouquinho já os principais pontos que você colocou no início da nossa conversa. Falta de informações sobre a fonte dos recursos para o Fundo Garantidor de Risco de Crédito para micro e pequeno produtor. Perfeito. Essa é uma outra previsão trazida aqui pelo texto de lei, né, que tenta criar esse fundo garantidor em favor do pequeno e do médio produtor. Essa é uma situação que não está clara no texto da lei, né? A gente tem visto recorrentemente no governo, né, esse problema que a gente tem observado de déficit fiscal, e parece ser mais uma situação em que a gente não tem clara essa origem desses recursos para poder esse financiamento, né? Ele fala muito em subvenção, em algumas formas de auxílio ao produtor rural, mas de fato está bastante nebuloso, né? Eu acho que também é um ponto que dependeria
de uma análise melhor pelo legislador, né, para poder trazer esses esclarecimentos e que a gente possa também saber exatamente qual que seria a destinação desses recursos em favor do pequeno e médio produtor rural. A influência de planos de apoio governamental, como o Plano Safra, também já falado, no setor agropecuário, qual é a sua opinião? Bom, veja só, Joyce, quando você faz esse tipo de intervenção estatal, né, dentro de relações privadas, né, você acaba vivendo essa dicotomia de autonomia privada e mínima intervenção estatal, uma intervenção estatal que não é compatível com o liberalismo econômico, né, a gente acaba observando efeitos colaterais. O efeito colateral que a gente traz nessa questão é justamente aí uma retração de crédito. A gente observa, desde com eventos recentes de recuperação judicial impactantes no setor, algumas instituições financeiras já sinalizando, né, realmente a saída do agronegócio ou a suspensão de negócios com o agro. Tendo em vista que o Plano Safra ele também não é suficiente para financiar toda a atividade agrícola do país, quando você coloca uma série de restrições que prejudicam a recuperação de crédito em eventual caso de inadimplência, né, tudo isso vai impactar, vai retornar com o mercado com talvez operações mais caras, refletidas aí no preço dos produtos, com menos oferta de crédito, né, e pode dificultar, inclusive, a expansão da atividade. A gente sabe que o agro, aqui é chovendo molhado, né, é o motor da economia do país, é o setor que mantém ainda relativa estabilidade quanto ao PIB brasileiro, né, mas que a gente acaba ficando um pouco de mãos atadas, né, numa situação como essa. Você se deparar com uma autorregulação dessa que é feita sem talvez avaliar todos os impactos com todos os agentes da cadeia, né, pode criar dificuldades adicionais para o mercado. E por tudo isso que é importante, né, o produtor rural ter um estatuto, a proteção para o produtor rural. É muito importante, mas como a questão toda é a seguinte, ninguém está se contrapondo, né, à existência desse estatuto e realmente dessa questão da configuração das garantias. Aliás, grande parte das garantias que ele traz já estão consagradas de outras formas, né? Por exemplo, a questão das cláusulas ambíguas, isso aí o próprio Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, cuida desse tipo de questão. O patrimônio mínimo, né, já existe a questão da empenhorabilidade do imóvel até 4 módulos rurais. Você já tem, o próprio Manual de Crédito Rural já traz uma série de proteções para o produtor rural aí, para situações de prorrogações de dívidas, né? O que a gente está vendo é realmente, né, isso extrapolando um pouco da esfera estatal, do controle do próprio governo, né, o controle governamental, e passando para a iniciativa privada. Ao trazer isso para a iniciativa privada, né, o que precisa acontecer é um debate mais amplo, um debate em que todos os agentes da cadeia tenha condições de participar e colocar aqui as suas preocupações, né, e os pontos de atenção, para que o diploma, para que o estatuto em si, né, cumpra a sua finalidade de proteger o produtor rural, mas sem trazer assimetrias e sem prejudicar efetivamente o bom funcionamento do mercado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá.
A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio: informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Agora, doutor, diante disso, qual que é a sugestão da SEBRA? A gente vê que, né, os cerealistas aí estão preocupados. A relatoria está com a Coronel Fernanda, deve voltar depois aí desse período de eleições municipais. Qual que é a sugestão da SEBRA para, de repente, rever ou talvez segurar um pouquinho mais e refazer aí o texto, colocar aí alguns adendos? A sugestão da SEBRA é o debate, né? É uma conversa um pouco mais ampla, né? Eu acho que a gente tem visto aqui no Brasil muitos diplomas legais sendo votados no afogadilho, né? Assim, com grande urgência, né? Eu acho que o diploma tem uma grande importância, mas ele demanda, de fato, um debate um pouco mais amplo, um pouco mais profundo, né? E ele não pode ouvir exclusivamente, né, as entidades representativas dos produtores rurais. Eles precisam também estar ouvindo aqui as entidades como a SEBRA, a distribuição de insumos e outras, inclusive, eventualmente, instituições financeiras, né, para que possa haver a contribuição e que a gente chegue a um texto de consenso, né, para que, de fato, né, o texto seja efetivo, né, e evite eventual judicialização do tema. Ouvir toda a cadeia, não tem necessidade dessa urgência agora, ver o projeto é de 2021, estamos em 24, dá para segurar mais um pouquinho e fazer um debate aí melhor, né? Não, certamente, eu acho que quando você coloca todos os agentes para discutir, né, ideias surgem e a gente consegue construir alternativas que venham realmente a ser produtivas, né, para que o Estatuto também não seja uma letra morta, né? A gente precisa garantir a efetividade das nossas normas, das nossas leis, e a gente precisa também ter a segurança para o crescimento de todo o setor, né? A gente não pode ficar aqui, talvez, discutindo exclusivamente um eventual protecionismo exagerado em alguma medida, né, no tocante ao produtor rural, esquecendo-se, né, dos demais agentes financiadores. Não podemos deixar de lembrar também, Joyce, que embora o texto aqui de lei ele faça a distinção entre o pequeno, médio e grande produtor, ele também beneficia em alguma medida o grande produtor. E quando a gente fala de grande produtor, existem latifundiários no país que têm condições de competir em condições de igualdade com grandes empresas, né? Então, isso aí precisa ser um pouco melhor dosado, né? A mensagem da SEBRA, ela não é contra o texto em si, né? Mas a gente entende que ele demanda alguns ajustes pontuais para que a gente possa caminhar com ele aí dentro de uma relativa igualdade entre todos os agentes de mercado. É óbvio, né, que o pequeno e o médio produtor que representa é o pequeno e médio produtor que representa, né, a grande coletividade do agronegócio brasileiro, né? Mas eu acho importante colocar que o texto em si do projeto de lei, ele trata realmente de uma hipossuficiência presumida do pequeno produtor rural. E essa hipossuficiência, ela é verificada, né, quando você avalia apenas um pequeno produtor em relação a alguma grande empresa, em relação a algum outro agente de mercado. Mas quando você olha, por exemplo, né, as situações de prorrogação compulsória de dívidas, né, envolvendo toda uma coletividade, né, já não se verifica essa hipossuficiência, né, porque se você tem toda uma região, por exemplo, todo um estado que sofreu com estresse climático, né, e essa coletividade, né, exige ao mesmo tempo de um agente a prorrogação das dívidas, né, obviamente que quem fica em relação de hipossuficiência acaba sendo o credor. Se você quer saber mais sobre esse assunto ou outros que nós já falamos aqui, mande para a gente. O contato está aqui na tela. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu que agradeço e sigo à disposição. Forte abraço. E gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1. E você já sabe, vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.